vindo para a igreja, se batizando. A gente, você está entendendo? E ele vai continuar, olha, os idólatras. Irmãos, a gente como cristão, a gente fala de idolatria, somente idolatria dentro de uma igreja católica, porque a idolatria nada mais é do que você tirar Deus do lugar e pôr alguém no lugar dele. Alguém que leva o homem a Deus. A Bíblia diz que é só Jesus. Se eu coloco alguém que leva, isso é uma idolatria. Ou qualquer coisa que eu me rendo diante dela como um Deus. Mas eu posso idolatrar o serviço, eu posso idolatrar filhos. Pastor, não mexe com meu filho, mesmo se ele estiver errado, não mexe com meu filho. Eu posso idolatrar o pastor, ao ponto de um pastor errar e cair, e a pessoa continuar idolatrando como. Eu posso idolatrar a igreja, eu posso idolatrar o meu trabalho, eu posso idolatrar, irmãos, eu posso tirar Deus daquele lugar e colocar alguma outra coisa. Isso é idolatria. Os adultos, os infeminados, né? A versão que diz o passivo ou ativo, os ladrões. Os ladrões, né, pastor? Quem que é um dos ladrões que a Bíblia fala, irmãos? Tomará o homem a Deus, os dízimos das ofertas. Então, quando eu não dizimo, quando eu não oferto, não é o pastor, irmãos, a Bíblia está falando. Eu sou um ladrão, está roubando, mas eu santifico isso. Eu santifico como? Ofertando. Eu santifico isso dando a metade do meu dízimo. Eu santifico isso, não, o meu marido dizima, ele já dizima pela família, ou o filho dizima. Ah não, ele arruma tanta forma, irmãos, para justificar a sua atitude. Porque, irmãos, na realidade ele não quer entender que são princípios bíblicos. Os avarentos, os bêbados. Eu santifico, não, pastor, eu bebo socialmente. Então a gente vai, irmãos, se ajustando, se justificando, santificando, mas a gente esquece, irmãos, que isso aqui ela vem como uma verdade daqueles que não herdarão o reino dos céus. Não adianta eu santificar um pecado. Tem um texto na Bíblia, irmãos. Salomão ele fez um monte de besteira. Uma das besteiras que ele fez, lógico que no final da vida ele se arrependeu. Pelo menos é o que o Eclesiastes capítulo 12 vai mostrar. Mas ele casa com a filha de um faraó, e a mulher não era judia, não poderia morar no palácio. O que ele fala assim? O texto vai falar assim: Salomão construiu uma casa para ele e uma casa para ela em outro lugar. Ele santifica o pecado. Ela não está morando no palácio, ela está morando lá. Isso é santificar o pecado. Lá na igreja do pastor Marcos, irmão, não sei se quem acompanhou, o Marcos esteve aqui semana, está um bafafá. Por quê? Uma pessoa homossexual, ela fez um curso de batismo. Porque, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. O problema, eu falei isso na escola bíblica dominical, porque o assunto a gente acabou abordando. O problema não é o homossexualismo, irmãos. Como o problema não é o hétero, como o problema não é o viciado na cocaína, não é o viciado, quando eu falo viciado, é aquele que luta contra um vício. O problema ele está na atitude do pecado. Então, quando o pastor Marcos ele preparava aquela pessoa no batismo, ele estava entendendo que aquela pessoa estava lutando contra o pecado. Mas aí, quando ele descobre que aquele homem estava casado com um outro homem, como que eu santifico o meu pecado? Eu me batizo. Não, eu sou batizado, eu pertenço a uma igreja. Mas ele esquece que isso não herdará o reino dos céus. Então, irmãos, por quê? Porque a igreja, na realidade, quando eu falo igreja, as pessoas elas têm perdido o temor, porque ela acha que Deus não vai cumprir. A Deus naquele lugar, naquele momento, se eu me arrepender, Ele vai olhar: pô, você já foi tão útil para mim, eu vou abrir uma exceção. Você sabe quem foi Moisés, irmão? Sabe? Moisés, irmão, tirou o povo do Egito. Moisés conduziu o povo pelo deserto. Moisés fez coisas extraordinárias, irmãos, na presença de Deus. Mas um dia, uma vez só, Moisés, irmãos, quando Deus manda ele ferir a rocha, e a atitude que Moisés teve, irmãos, foi uma
de uma atitude de rebeldia, né? Como, assim, como se eu amo dessas pessoas, eu fico cuidando dessas pessoas. Moisés teve uma atitude meio de ira quando ele tocou aquela rocha e verteu água. Olha quem foi Moisés, irmão. Deus falou assim: Moisés, sobe no monte, porque você não vai entrar na terra prometida. Por causa de uma atitude, sabe, irmãos? Então, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Irmãos, porque Deus ele vai cumprir, e eu como cristão, eu preciso me atentar, irmãos. Eu preciso saber o que agrada, o que não agrada a Deus. Eu preciso saber se as minhas atitudes, elas são atitudes que confrontam Deus ou não. Nós estávamos falando hoje da escola de Sardes, em Filadélfia, irmãos. É a única igreja de Filadélfia, foi a única igreja que não teve críticas. Foi uma igreja, irmãos, perfeita. Uma igreja num ambiente hostil, num ambiente de tragédias, porque era uma região vulcânica, parece que a todo momento a igreja ia cair na cabeça deles. A perseguição muçulmana antes foi de outros povos, mas era uma igreja que ela perseverava. Por quê? Porque a presença de Deus era sobre eles. E nós estávamos falando por quê? Porque hoje as igrejas, irmãos, elas pararam de pegar um bíblico, ela relativo, ela santifica. E eu ouvi um pastor que o pessoal gosta de ouvir, ele prega muito bem, então eu consigo tirar aquilo que poxa, isso aqui não bate com aquilo que eu creio. E ele falou algo assim, que na sua essência tem razão. Ele falou o seguinte: eu ir num ambiente de uma festa, de uma boate, aquilo ali não vai influenciar o Deus que eu creio. Ele não está errado, irmãos. Ele não está errado, porque o ambiente que eu estou, ele não influencia a minha fé. A questão é, por que eu estou num lugar desse? A questão é, será que Jesus estaria num lugar desse, a não ser que eu esteja num lugar desse para tirar alguém que está lá dentro? Tem você lembra o nome deles, filhos? Aquele cara tem cabeludão, um Todd, qualquer coisa, que vai nos... Um americano bem doidão assim, Rastafari. Todd? Eu acho que é esse cara, né? Irmãos, ele vai na maior balada rave que tem, irmãos. Só que ele vai lá, irmãos, ele não vai lá para ficar. Não, ele vai lá, irmãos, e ele chega nas pessoas, ele vai pregando, ele vai ganhando almas, ele vai, irmãos, confrontando as pessoas. Ele está lá com o propósito de tirar vidas daquele lugar. Agora, eu, irmãos, como um cristão, eu tenho uma luz sobre a minha vida. Eu tenho Deus sobre a minha vida. É pecado estar no lugar desse? A questão é, será que é uma necessidade, irmãos? Eu vou dizer uma coisa que o Hernandes disse uma vez. Será que naquele lugar eu estou glorificando a Deus? Porque a Bíblia fala: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Será que naquele lugar, naquele momento, irmão, de uma tragédia, Jesus vai estar lá para te proteger, ou para proteger essa pessoa, para guardar essa pessoa? Eu acredito que não, irmãos. Então, quando eu me submeto a um lugar desse, ou qualquer outro lugar, irmãos, que não testifica, que não expressa o Deus que eu sirvo, irmãos, eu estou perdendo o temor, eu estou achando que as coisas elas não vão acontecer. Irmãos, e Deus, a palavra dele se cumpre. Só que, irmãos, existe algo que pode ser tão danoso como isso. Pode ser tão danoso, tão prejudicial para nós como crentes, irmãos, achar que nós podemos fazer aquilo que confronta princípios bíblicos, irmãos, e que nenhuma coisa vai acontecer. Qual é o outro mal, irmãos, tão danoso? É você não acreditar nas promessas que Deus tem para você. Porque da mesma forma que Deus vai cumprir juízos, irmãos, Ele também vai cumprir promessas. E às vezes eu, como cristão, irmãos, eu acabo não acreditando naquilo que Deus fala ao meu respeito. Eu acabo não vivendo uma vida de uma profundidade, de um relacionamento
20b, disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Irmãos, isso é verdade. Jesus está com você na pessoa do Espírito Santo. Se você aceitou o Senhor como Salvador, irmãos, aonde você estiver, que está dentro, claro, dentro dos princípios dele, irmãos, ele vai estar. Então, aquele momento que você, numa situação, numa luta, de uma dúvida, você fala: cadê Deus? Deus está do teu lado, queridos. Deus está do teu lado. Deus está do teu lado naqueles momentos difíceis, e Deus está lá do teu lado naqueles momentos bons. Deus está lá, irmão, Jesus está lá naquele momento de angústia, de fome, de enfermidade, de luta, de desespero. Ele está lá com você, e Ele estando lá com você, coisas grandes, extraordinárias podem acontecer. Acontece que quando as coisas elas não estão do jeito que a gente quer, irmãos, a gente acha que Deus desistiu, a gente começa a murmurar, a gente abandona a fé. A gente fala assim: quando eu estava lá no mundo era melhor, lá no mundo eu tinha resposta. Na realidade, o que acontece é que ele deixou de acreditar, irmãos, que a presença de Deus sobre a vida dele é real. A Bíblia diz que ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que tem livre. A Bíblia diz, irmãos, que nenhuma praga chega à tua tenda. Aí tem pessoas que têm medo de ficar dentro de casa, maldição. Pastor, eu tenho um vizinho que é macumbeiro. Irmãos, tem uma palavra maior é aquele que está com você, irmãos. Então é tomar posse dessa autoridade. Irmãos, a Bíblia diz que você é uma nova criatura. Quando você aceita Jesus como Senhor Salvador, irmãos, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então você vai viver como uma nova criatura. E viver como uma nova criatura, irmãos, não é viver nos teus sonhos, nos nossos projetos dos nossos pais, antes de Cristo. Eu vi algo interessante a respeito disso, e a pessoa fez uma ilustração da vida de Paulo. Irmãos, Paulo foi preparado para ser mestre do judaísmo. Paulo, irmãos, foi aquele filho judeu que o pai colocou aos pés de Gamaliel, melhor mestre da época, a ser fariseu do fariseu. Ele investiu. Olha, né? Nós deveríamos, irmãos, pensar dessa forma em relação dos nossos filhos. A maioria dos cristãos não visualiza os filhos na obra. Os sonhos dos filhos, dos pais para os filhos, muitas vezes é longe daquilo que é a obra de Deus. O muçulmano pensa assim, ou de vestir, o judeu, mas nós cristianos às vezes. Mas voltando a Paulo, irmãos, aí Paulo ele vai, no capítulo 9, ele tem um encontro com Jesus, ou melhor, Jesus o encontra no caminho de Damasco. Aí ele falando, né, achei muito interessante, falou assim, aí Paulo volta para casa, o pai dele fala: aí filhão, quantos crentes você consentiu a morte hoje? Pai, o próximo mudou, agora eu não vou matar não, agora eu vou ser aqueles que vão ser mortos. Aos amigos de Paulo: ei Paulo, quantas igrejas vão fechar hoje? Não, hoje eu não vou fechar, não, agora eu vou abrir igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que nasce em Cristo é uma nova criatura, e eu tenho que viver isso. Os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos, quando você entrega a vida para Jesus, irmãos, ele tem que estar no centro da vontade dele, porque senão vai ser um eterno confronto. Você descansar nele. O apóstolo Pedro ele diz no capítulo 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é muito verdade. Por que a tua ansiedade? Por que as coisas elas não estão funcionando do jeito que está? Vem o desespero, vem aquela preocupação. Será que é porque você não acredita, irmãos, que ele está dizendo que se você não ficar ansioso, ele vai cuidar de você? E você começa a
se preocupar com coisas a qual você deveria confiar. E a preocupação, irmãos, o problema da preocupação é que quando chega o problema você está exausto, porque você se preocupou do tempo. Então, tão danoso é você não achar que Deus vai cumprir o juízo, danoso também, irmãos, é você esquecer, irmãos, que Ele cuida de você nas pequenas e nas mínimas coisas, que Ele enxuga as tuas lágrimas, irmãos, que Ele sara as tuas enfermidades, porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores. Aleluia. E quer dizer o seguinte, irmãos, que a enfermidade, irmãos, ela foi levada. Ah, mas pastor, se não curar, irmãos, se não curar é uma outra coisa, o que eu não posso duvidar. Os planos de Deus, irmãos, não cabe a nós questionar. O que eu não posso, irmãos, é deixar de acreditar que Deus, Ele pode vir, Ele pode intervir, Ele pode mudar a sua situação, Ele pode mudar a sua história, seja física, seja emocional, seja de relacionamento, irmãos. O Deus desta Bíblia, irmãos, é um Deus que intervém. A mão dele não está encolhida, os ouvidos deles não estão agravados, seus olhos não estão fechados. Quer dizer, irmãos, que Ele está cuidando de nós a todo tempo. Então, se Ele está, se eu tenho certeza disso, por que a ansiedade? Sempre eu falo, a gente canta aquele louvor com tanta, mas a gente declara da boca, irmãos, mas a gente não crê no coração. E a palavra desta noite, irmãos, voltada mais, não é para o juízo de Deus, não, porque eu acredito, irmãos, que Deus, se você é o homem, a mulher de Deus, e aquilo que você possa estar fazendo errado, Deus vai mover o teu coração. Mas eu quero falar para você, irmãos, há uma bênção separada, preparada para você. Aleluia. Isso é uma verdade, irmãos. Isso é uma realidade, há uma promessa, irmãos, para a nossa casa. O homem que teme ao Senhor comerá do fruto do seu trabalho, a sua mulher será como uma árvore plantada ao redor da sua casa, os seus filhos como o remendo da oliveira. E se eu não me engano, continuando, ele verá os filhos dos seus filhos, se eu não me misturei o Salmo 128 e 127. Está dizendo, irmãos, há uma promessa de geração para o seu filho, para a sua vida. Mas a gente se preocupa, a gente desiste. Quantos pais desistem de filhos, irmãos? Quantos maridos desistem de um casamento? Quantas mulheres desistem? Quantas pessoas desistem da fé por não ter a convicção, irmãos, que existem verdades, irmãos, firmes. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então por que você ainda carrega esse peso, irmãos, de um erro que você cometeu lá atrás? Que você já se arrependeu, você já chorou aos pés do Senhor, mas ainda há uma angústia no teu coração, irmãos. Há um peso, há um sentimento de indignidade, há um sentimento de que nada vai acontecer por causa de um erro passado, irmãos. Eu já contei aqui, eu ri do meu pai. A grande tristeza dele, quando eu falo, pai, já tem que aceitar Jesus, mas eu aceito Jesus, mas o negócio dele é de perdão, irmãos. E a culpa que ele tem é que ele matou uma galinha no pilão. Tá certo, foi muita maldade, né, irmãos? Mas eu falo, pai, Jesus te perdoa. O primeiro negócio de minha mãe sempre foi voltada para Saravá, foi um dos trabalhos que fez era socar uma galinha no pilão, e meu pai socou a galinha no pilão. Eu falo, pai, se o Senhor se arrependeu, não me arrependi, Jesus já perdoou. Mas se ele não tem o entendimento dessa verdade, você essa culpa. E quantas culpas você pode estar levando, irmão, de um erro que você fez lá atrás, de um passado, e você já entregou isso para Jesus, você já falou com Ele, você já se arrependeu. Irmãos, existe uma questão, existe uma realidade, irmãos, que o diabo, ele conhece o teu nome, mas ele te chama pelo teu pecado.
pecado. Agora Jesus, ele conhece o teu pecado, mas ele chama teu nome, sabe por quê? Porque nenhuma condenação há, irmãos, quando você está em Cristo. Mas eu deixo de acreditar nisso, irmãos. Deixo de acreditar nisso. E tantas outras bênçãos que Deus tem, irmãos. Você é menino dos olhos de Deus, você é precioso. Talvez você possa ser humilhado no teu ambiente de trabalho, no teu ambiente familiar, mas para Deus, irmãos, você é precioso. Para Deus você é amado, você é filho. Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te rejeitar, Ele nunca vai deixar de ouvir o teu clamor. Ele nunca vai deixar de ouvir a tua oração. Porque se eu deixar de acreditar nisso, irmãos, eu vou viver aquele cristianismo superficial, de que nada acontece. Nós estávamos falando hoje na escola bíblica, né? Por que a igreja hoje, a dificuldade da pregação, e muitas coisas foram ditas, irmãos. Mas uma das coisas que mais se defende, irmãos, que a nossa pregação ela não é ouvida, porque na verdade a gente não consegue expressar realmente aquilo que Jesus é. Porque muitas vezes a gente não vive aquilo que Jesus é. A gente não faz aquilo que Jesus faz. Mas você é um pregador da palavra. Você é alguém importante. Independe do teu potencial. Deus ele te chamou para você fazer parte desse reino. E ele estava falando que a igreja que faz a diferença, irmãos, é aquela igreja que é guiada pelo Senhor. Aleluia. Se você for guiado pelo Senhor, meu irmão, você vai ver que vai fazer a diferença. Você vai ser um oásis, irmãos, no meio desse deserto. Você vai ser um farol para essas famílias que estão desorientadas, irmãos. Pastor, o meu casamento não está tão bom. Não estou fazendo uma apologia, irmãos, que eu tenho que viver uma hipocrisia. Mas o que muda a outra família não é o teu casamento, é o Deus a qual você está buscando. Porque é a palavra dele que muda as pessoas. E Deus capacita, Deus levanta. Então, não abra a sua boca. Abra a sua boca. Porque ele diz também, irmão, se você não louvar, as pedras louvarão. Irmão, Balaão perdeu uma mula, irmãos. Agora precisou perder por uma pedra, irmãos. Você é um vaso escolhido por Deus. Deus ele olha para você e olha com carinho, Deus. E tem promessas extraordinárias. Por mais que não tenha chego, não quer dizer que esta promessa não existe. Aqueles que olham para o Senhor e diz para ele, Deus, eis-me aqui, a minha vida é sua. Creia, irmãos, na promessa. Não importa o tempo da demora. Não importa. Porque tempo, irmãos, é uma questão desta terra. Porque para o tempo de Deus, irmãos, na realidade, é assim, ó. E lá na cruz do Calvário, irmão, tudo já foi conquistado. Tudo está pronto, irmãos. E às vezes você não tomou posse porque você, na realidade, não acreditou. Mas Deus está aqui nessa noite, irmão, através desse texto, falando, olha, aquilo que eu falo é verdade. E a promessa que eu falei que vai cumprir na sua vida vai cumprir. Aleluia. Por isso que eu creio, irmãos, na grandeza que esta igreja se tornará. Por quê? Porque essa obra nasceu no coração de Deus. Essa vinha, irmãos, não é minha nem é de vocês, essa vinha é do Senhor. Aleluia. E Ele tem prazer de cuidar da sua vinha, do seu povo. Por isso que eu creio, irmãos, não importa o tempo que vai passar, irmãos. Nós queremos ser, apesar de todas as nossas falhas, irmãos, uma igreja sem crítica. E eu estava falando para encerrar na escola bíblica, que a prova que essa igreja de Filadélfia, irmãos, é uma igreja sem crítica, que ainda, não em Filadélfia, porque hoje a cidade se chama Al-Serrir, na Turquia, tem mais de 1000 membros dessa igreja, que vem dessa geração, pessoas ainda que estão lá lutando. Por quê? Porque Deus falou que ia permanecer aquela igreja será firme, aquela porta que Ele abriu para o Evangelho, ela não se fecharia. E essas promessas é para nós. Eu não sei qual promessa você deixou de acreditar, irmãos. Não sei qual promessa, mas você pode nessa noite despertar novamente, a alimentar essa promessa que Deus tem para a sua vida. Aleluia.
Ministério de Louvor, será que pode subir aqui? Eu queria convidar você, queridos, a sair do seu lugar e vir aqui à frente, diante do altar. E você falar com Deus, irmãos. Falar com Deus. Aí voltando àquilo que eu preguei quinta-feira, irmãos, de uma forma diferente, irmãos. De uma forma que você nunca o buscou também. E fala com Ele. Fala, Senhor Deus, há uma dúvida no meu coração, um questionamento, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Com certeza Deus vai falar com você. E Deus vai te levantar também. Quando quiser estiver louvando, se você quiser vir à frente, nós vamos estar aqui orando. Você que parou de acreditar na promessa da cura, mas nessa noite você entendeu que esta verdade, ela pode se cumprir na sua vida se você crê. Você tem a liberdade de estar vindo aqui, ou qualquer outra luta que você deixou de acreditar e hoje você quer tomar posse dela, em nome de Jesus. Ele pode derramar
Pega aquele teólogo chamado Google, escreve lá quais são as promessas de Deus para a igreja. E vê qual promessa dessa você abriu mão dela. Qual promessa você esqueceu? Qual promessa que por alguma razão você não acha que é para você, fala, não, eu vou tomar posse dessa promessa. Eu tenho certeza que coisas gloriosas vão acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Ministério do Louvor. Tem algum aniversariante na igreja hoje? Não foi orado durante a semana? Tem? Não, né? Glória a Deus. Amém. Uma promessa que a tua casa é abençoada, não é? Não tem um louvor que a gente canta alguma coisa. Então, toma posse da promessa, estende sua mão para sua casa, abençoa ela. A pessoa não confirma a bênção. Confirma a bênção, com toda a ousadia, com toda a autoridade. Confirma a bênção. Fala para Deus.